Bom, vamos lá então, dando sequência aqui ao nosso estudo do livro Astronautas do Além, Espíritos Diversos, psicografia do Chico, comentários de Herculano Pires. O nosso tema de hoje, então, o texto número 19, Problemas da Família. Nós vamos depois diversas trovas que trazem aqui, ilustrações sobre as questões do lar, intitulado inclusive Notas do Lar, e depois Cadinho de Prata, comentário de Herculano Pires, como irmão Saulo, trazendo para nós então as suas reflexões. Bom, na introdução aqui do nosso tema, então, Problemas da Família, o Chico disse o seguinte: em nossas tarefas e estudo da noite, o Livro dos Espíritos nos trouxe a meditação e ao comentário a questão 205, alusiva aos problemas da família na Terra. O assunto inspirou vários apontamentos. Cremos que a época dedicada mais especialmente ao Dia das Mães suscitou muitas observações sensatas da parte de vários amigos presentes. Ao término da reunião, diversos trovadores presentemente desencarnados escreveram as Notas do Lar. Bom dia, Angelina. Bom dia, Didma. Bom, só para lembrarmos, no nosso encontro passado nós estudamos o item número 18, respeito aos pais, que trazia exatamente ali aquela referência do Dia das Mães, comemorada naquela época, que inclusive Maria Dolores trouxe para nós Ouça Mãezinha, que foi ali o poema que ela elaborou para todos nós. Então, como o assunto se encontrava ainda muito vivo no grupo, então, mais uma vez, falava-se então sobre o Dia das Mães, a importância das mães, os conflitos envolvendo a maternidade também, na relação familiar. Na semana seguinte, então, esse problema continuou ali presente, junto ao grupo. Então, nesse Problemas da Família, veio então aqui para estudo e meditação essa questão 205 do Livro dos Espíritos, e nós vamos então exatamente a ela. Nessa questão, que inclusive nós já vimos várias vezes, nós temos aqui do Livro dos Espíritos, o livro 2º, o capítulo número 6, Pluralidade das Existências. E aí então, no item número 7 desse capítulo, Parentesco e Filiação, nós tivemos aqui então a questão 205 mencionada pelo Chico. E ela diz o seguinte para nós: Há algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, com o fazê-los anteriores à existência atual. Os espíritos então comentam aqui a colocação de Kardec. Ela os distende, não os destrói. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto o vosso vizinho ou o vosso servo pode achar-se um espírito a que tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. Depois aqui então Kardec conclui, aliás ele aprofunda um pouco mais esse comentário. Ela, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer pode ter tido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça ou que haja vivido em condição muito diversa. E os espíritos então comentam: é exato, mas essa importância assenta no orgulho. Os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais veneram nos seus antepassados. Um que coraria de contar, como ascendente honrado sapateiro, orgulhar-se-ia de descender de um gentil homem devasso. Digam, porém, o que disserem, ou façam o que fizerem, não obstarão a que as coisas sejam como são, que não foi consultando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza.
Então aqui, claro, né, essa questão está dentro de um contexto maior, falando sobre a formação dos grupos familiares, trazendo para nós a ideia da reencarnação, que para muitos, né, acaba enfraquecendo os laços de família, e para outros acaba aqui, como a orientação dos espíritos, ela acaba se ampliando nossa ideia de família, né, porque nós temos no nosso passado experiências com outros grupos, e esses grupos então vão se aprofundando nos laços de afeto, vão se estreitando nos laços de afeto, fazendo com que nós então tenhamos na atualidade, na nossa existência presente, pessoas que já fizeram parte da nossa história, espíritos que já caminharam conosco lá no passado, assim como também outros espíritos que continuam nos acompanhando, mesmo do plano espiritual. Espíritos esses que nós não temos, pelo menos pelos laços da consanguinidade atual, uma relação mais próxima, uma relação mais estreita. Mas os laços de afeto, como os espíritos já ensinaram para nós, né, com relação lá no Evangelho segundo o Espiritismo, falando para nós sobre a família espiritual e a família consanguínea. A família consanguínea é aquele grupo que se reúne numa determinada existência, todos eles então descendentes entre si por esses laços consanguíneos, né? Mas a família espiritual vai então se formando exatamente pelo afeto que é construído entre os espíritos. Alguns se tornam mais próximos pela afinidade, pela simpatia, outros não tão próximos, mas nem por isso deixando de dar atenção e o sustento, o amparo para aqueles que precisam, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu trazido para nós aqui nessa primeira parte da questão 205. E na segunda questão é muito mais aqui com relação à genealogia, né, a história familiar de cada grupo. Então, é muito comum, os espíritos aqui trouxeram para nós algo interessante, né, quando nós falamos sobre um antepassado que teve uma vida digna, mas que não teve nenhuma importância perante ali, né, os títulos da sociedade. Esse daí então é pouco comentado, mas então nós gostamos muito de dizer, olha, no passado, né, tal pessoa fez parte de um determinado grupo na sociedade, né, tendo ali destaque, por exemplo, né, um grande empresário, um grande político, um grande governante, né. Nós nos orgulhamos, por exemplo, de dizer, olha, tal rua tem o nome da minha família, sem darmos ali o devido valor àquela pessoa cujo nome é homenageado pelas pessoas, né, cujo nome é valorizado pela sociedade. Mas aqueles anônimos, então, são pouco observados. Então, na verdade, como é colocado aqui, é muito mais uma questão de vaidade, uma questão de orgulho de todos nós, né, mas, na verdade, o que importa para nós são as relações morais e afetivas que nós estabelecemos uns com os outros e as transformações que nós estamos vivenciando. Bom dia, André. Então aqui questão 205 e 205A. É uma questão muito mais técnica e teórica para as reflexões, e esse assunto acabou surgindo exatamente dentro daquele contexto do Dia das Mães, né, que acabou depois trazendo para nós problemas da família. Bom, depois então dos debates, das conversas, né, que certamente surgiram naquele grupo, lembrando, por exemplo, né, uma pessoa com quem nós temos mais afinidade dentro da família, uma pessoa problemática que faz parte do grupo familiar, problemática, inclusive nós podemos ser essas pessoas problemáticas, né, que é muito fácil a gente apontar aqueles que são problema, sem nos darmos conta que muitas vezes nós somos o problema, né? Mas, de qualquer forma, uma pessoa problema, um parente problema, como os espíritos costumam trazer para nós nas reflexões e nas mensagens, né? Então os grupos são formados porque tais espíritos estão juntos nessa encarnação. E isso inclusive, é um tema, é um assunto que precisa ser bastante compreendido pela nossa sociedade planetária, porque, de um modo geral, as filosofias espiritualistas que nós temos hoje, principalmente aqui no mundo ocidental, são grupos familiares, né? São pessoas que não trazem a reencarnação como uma lei, como um tema que deve ser considerado como uma realidade.
Então, hoje as escolas espiritualistas colocam para nós, em especial, né, entre católicos e evangélicos, que são ali as duas religiões, ou as religiões que acabam predominando aqui no nosso mundo ocidental, a reencarnação não faz parte dos seus corpos doutrinários. Portanto, se nós não entendemos a reencarnação como uma realidade, quando nós trazemos essa ideia para dentro da nossa família, a gente vai compreender que a nossa família é formada ao acaso. Então nós temos aquelas famílias que são formadas porque tiveram sorte de ter espíritos afins, espíritos que são amigos, espíritos que se compreendem, e por outro lado nós temos aquelas famílias que tiveram o azar de ter ali espíritos problemas, né, parentes difíceis, pessoas problemas dentro do grupo familiar, trazendo ali muitos e muitos conflitos entre simpatias e antipatias. Então, sem a ideia da reencarnação, a gente vai atribuir a sorte e ao azar a formação desses grupos. E aí então a gente vai vivendo um dia depois do outro, de acordo com as circunstâncias que a vida vai oferecendo, sem a preocupação de que nós temos que trabalhar cada vez mais e sempre mais pela nossa transformação para melhor. E aí então, quando nós incluímos esse elemento da reencarnação na nossa compreensão, nós vemos ali então pais, companheiros, irmãos, filhos, netos, parentes próximos, né? Todos eles então espíritos que se aproximaram, que não foi ao acaso, mas foi dentro de uma programação reencarnatória, fazendo com que nós, tendo essa compreensão de que as nossas famílias foram formadas por espíritos que precisavam estar juntos para fazer um trabalho coletivo, em que todos ali vão alcançar um crescimento de acordo com o esforço individual, de acordo com o apoio mútuo e apoio coletivo que todos terão, aí então nós vemos que a nossa família, não sendo formada ao acaso, mas tendo um objetivo, esse objetivo vai exigir de nós então um trabalho para que todos possam crescer, para que todos possam se transformar. E aqueles, né, que se tornam aqueles espíritos que se mostram mais desequilibrados, né, até podemos colocar até um pouco mais atrasados na sua evolução, são espíritos que estão naquele grupo exatamente para receberem atenção, para serem ajudados, né, nesse progresso, nesse trabalho. Então a gente vê que como acrescentar o elemento reencarnação na nossa compreensão da formação do grupo familiar, que é o tema que nós estamos tratando aqui, nós poderíamos falar sobre a reencarnação no grupo da sociedade como um todo, né, porque as sociedades vão se formando também com objetivos. Por que tem espíritos que estão no país que nós vivemos? Por que tem espíritos que vivem em outras nações, em outras comunidades, vivendo ali os seus problemas particulares? Exatamente porque esses espíritos precisavam estar lá. Porque eles fizeram parte, muitas vezes, do início daquele problema, estão vivendo hoje a oportunidade de trabalhar pela solução daqueles problemas. Então a gente vê que a reencarnação é um tema que faz parte de toda a nossa vida aqui no mundo material, cremos ou não nessa lei. Então eu posso colocá-la como sendo uma verdade, ou eu posso simplesmente ignorá-la. Mas independente disso, conforme foi colocado pelos espíritos aqui na questão do Livro dos Espíritos, né, que no final, na questão 205A, quando ele coloca assim, né, digam, porém, o que disserem, ou façam o que fizerem, não obstarão a que as coisas sejam como são, que não foi consultando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. Então, colocando para nós que a reencarnação é uma lei da natureza e, portanto, todos nós estamos submetidos a ela. E tudo isso com um propósito, com o objetivo de nos auxiliar na nossa evolução. Então, nós veremos, né, que quando a ideia da reencarnação for admitida pela nossa população planetária, entre encarnados e desencarnados, porque nós temos também essa negação da reencarnação no próprio mundo espiritual, nós vimos, né, com depoimentos, vimos até André Luiz falando sobre isso, das dificuldades que os espíritos têm de se compreenderem como espíritos. Imaginemos então assimilar esses novos conceitos que vão surgindo. Então, quando nós, como um todo, começarmos a ter uma compreensão de que a reencarnação faz parte dessas leis naturais, as nossas condutas terão uma mudança significativa. Não apenas no sentido de grupo familiar ou grupo social, até mesmo na nossa conduta pessoal.
de perceber, por exemplo, que a posição que eu ocupo hoje é uma posição temporária, que me traz ali determinado aprendizado, e que aquilo que eu vivencio hoje é resultado do meu passado, e aquilo que eu vou viver no futuro será determinado pelas minhas condutas, pelas minhas ações na atualidade. Então a ideia da reencarnação, ela realmente traria e vai trazer para o nosso mundo uma grande revolução. Só que nós ainda estamos muito distantes dessa compreensão, porque nós temos algumas filosofias que trazem para nós, como por exemplo o budismo, que fala sobre a reencarnação como parte do seu corpo doutrinário, mas isso acaba sendo muito pouco explorado no sentido de vivenciarmos isso no nosso dia a dia, das transformações que essas ideias podem promover na nossa sociedade e promover também para nós mesmos, né? Então precisamos utilizar esse aspecto filosófico que a doutrina espírita nos proporciona para entendermos exatamente qual é a influência da reencarnação na vida que nós levamos hoje e também na vida que nós podemos levar no futuro. Então, quando começarmos a analisar, a debater, a refletir sobre tudo isso, nós teremos a oportunidade de termos mudanças significativas no nosso modo de viver atual. André colocou, né, acho que é um processo muito lento e difícil conseguirmos aceitar com calma e pleno entendimento essa colocação de que temos que aceitar o familiar ovelha negra, temos que passar por muitas encarnações de estudo e reflexão. Até porque também, André, não basta apenas nós termos a ideia de que a reencarnação nos aproxima dos espíritos que são amigos e aqueles que não são amigos ainda. Há necessidade de nós também transformarmos os nossos valores para compreendermos essa relação, inclusive esses espíritos que são colocados como familiares difíceis, como parentes difíceis, familiares problemas. Esses espíritos também estão em processo de renovação e eles também precisam passar por essa transformação. Porque nenhum espírito que se coloca nessa condição de ser uma referência negativa dentro de um grupo familiar, esse espírito também passa por sofrimento. Embora muitas vezes nós vejamos que ele é um problema, porque ele nos causa dificuldade, ele também vivencia suas próprias dificuldades, não sendo compreendido, sendo agredido, sendo rejeitado e tudo mais, né? Então, na verdade, junto com a teoria desses conceitos que nós vamos absorvendo, nós temos também os valores que precisam ser transformados. E é por isso que é exatamente o que nós veremos nas mensagens aqui trazidas pelos trovadores, né, que vão mostrar exatamente qual é o objetivo do lar. Fazer com que nós estejamos unidos por laços que não se dissolvem, que não se desatam com facilidade. Por exemplo, né, nós vamos lembrar que dentro de um grupo familiar nós temos uma dependência física, uma dependência psicológica, uma dependência afetiva, uma dependência financeira, e esse tipo de relação ele é de tal forma profundo e estreito que não há nenhum tipo de relação dentro da nossa sociedade que se compare com uma relação familiar. Então aquela mãe, aquele pai que recebe um filho, que é um ser completamente dependente, que precisa ser educado, que precisa ser conduzido, precisa ser sustentado, depois ele começa a adquirir maturidade, vem ali outros tipos de relação. Então é dentro da família que nós vivemos essa relação de tamanho estreitamento, exigindo de nós mudanças de conduta para que essa relação seja harmoniosa, seja pacífica. Porque do contrário a gente vai ter sempre os conflitos que vão surgindo, trazendo para nós grandes dificuldades. Então a relação familiar tem esse objetivo. É por isso que nós encarnamos dentro de uma sociedade ocupando papéis diversos, né? Desde uma relação distante entre as pessoas que formam esse grupo, até essa relação mais estreita, com quem nós temos que dividir experiências do dia a dia, do cotidiano. É acordar com aquela pessoa, é passar o dia com ela, é você desenvolver ali atividades, é você resolver questões ao lado daquela pessoa numa relação absolutamente estreita. Se nós não nos transformarmos pela força das circunstâncias, o sofrimento será algo patente para todos nós. E André lembrou também, né, sim, às vezes chegam como nora, genro, cunhado, do cunhado, e por aí vai. Sim, são espíritos que vão se aproximando, cada um então ocupando uma determinada posição. Por que estão nessa posição? Qual é o objetivo deles estarem próximos a nós? Somente a reencarnação pode explicar.
porque do contrário a gente sempre vai colocar a ideia da sorte e do azar. Eu tive o azar de ter um genro como aquele, eu tive o azar de ter um sogro ou uma sogra como aquela, e na verdade nós temos ali, né, do porquê desse espírito estar ali, trazendo ali as suas dificuldades, ou trazendo também as suas virtudes, porque muitas vezes nós temos esses que são agregados na família, que muito mais somam do que trazem dificuldade. Mas de um modo geral é uma questão de personalidade de todos nós. Então, muito bem. A partir então desses debates que foram travados, né, que são assuntos realmente importantes, e aqui nessa questão do Livro dos Espíritos se falava sobre a reencarnação como lei que une esses espíritos, vieram então notas do lar, essas diversas trovas que vão trazer para nós aqui essas reflexões. O André colocou, é difícil entender que eles chegam como oportunidade. Enquanto não entendermos a ideia da reencarnação, dessa aproximação, até porque também tem um detalhe importante. Nós não podemos ter, por exemplo, essa ideia de que a reencarnação nos forçou a conviver com aquela pessoa e, portanto, eu tenho que aguentá-la. Independente da pessoa que se aproxima, seja ela unida pela reencarnação, seja ela unida pelas circunstâncias, muitas vezes nós vamos trabalhar num ambiente profissional e ali então nós vamos nos aproximar de pessoas que trazem as suas personalidades. E eu não posso justificar que a minha boa ação é porque a reencarnação me obrigou a fazer isso. Eu tenho que dizer que a minha boa ação é por uma questão de princípios que estão sendo desenvolvidos em mim. Então eu vou compreender aquela pessoa, vou ter paciência, vou ter tolerância, vou aceitá-la dentro das minhas limitações por uma questão de princípios, não por obrigação. Porque se eu utilizar a reencarnação como justificativa para eu ter que tolerar aquela pessoa, significa que eu não me transformei. Eu aceitei porque não tinha escolha. Mas a minha escolha é, eu tenho que compreender as pessoas por aquilo que elas são. São os meus valores que vão se transformando, são os meus valores que vão se desenvolvendo. Então, até mesmo nisso, né? Olha, eu convivo com você porque a reencarnação é assim. Então eu tenho que te aceitar porque na existência passada eu estava com débito com você. A gente começa a perceber que em termos de virtudes, eu estou agindo muito mais pela obrigação e consciência pesada do que pela virtude que vai se desenvolvendo. Então, na verdade, nós temos que adotar esses princípios como uma filosofia de vida. Seja ali pela força das circunstâncias da reencarnação, seja por acaso que a vida vai me aproximando, né, por uma questão de afinidade, lei de atração e tudo mais, eu tenho que ver as pessoas como companheiros de jornada. E eu tenho que fazer o melhor que eu posso para tornar essa jornada saudável, positiva para mim e para aqueles que convivem comigo. Não por uma questão de segurança, por uma questão de obrigação, desculpem. Por enquanto estou assim, mas me esforçando para mudar. Todos nós estamos assim. Ninguém está vivendo essa harmonia plena, né? Não, porque eu tenho que aceitar os meus irmãos, aceitar os meus pais, os meus sobrinhos, meus primos, porque eu sou uma pessoa generosa. Se eu tivesse escolha, é claro que eu os afastaria, para fazer com que a minha família fosse filtrada, e somente aqueles que me trazem bem-estar, né, seria ali o ideal. Mas a gente não tem essa questão de escolha, como foi colocado na resposta dos Espíritos. Deus não nos consulta o orgulho e a vaidade para formular as leis naturais. As leis naturais simplesmente existem. Somos nós que temos que nos adaptar a elas. E não as leis se transformarem para fazer ali o nosso gosto, né? Então é nesse sentido que a gente tem que pensar. Pois é, exatamente aí. Bom, notas do lar. Temos aqui então várias trovas, né? E cada uma delas traz para nós uma perspectiva, traz para nós aqui uma reflexão sobre a questão da família. Então José Albano traz para nós: lar erguido unicamente para o egoísmo de dois, desilusão pela frente, com desespero depois. Então já começamos aqui nesse primeiro ponto, mostrando, né, que esse lar que é formado pelo egoísmo de dois, certamente vai trazer lá na frente o desespero para todos eles, né? Então, o lar que não é formado pelo amor, mas é formado pelo egoísmo, esse mesmo egoísmo será o tempero da relação de todos. Depois nós temos aqui embaixo, Múcio Teixeira diz assim para nós:
Lar às vezes lembra um campo de lutas indefinidas, em que pagamos com juros os débitos de outras vidas. Então Múcio trazendo para nós esse campo de lutas indefinidas, né, trazendo ali débitos de existências passadas. Então a tônica, né, a essência da formação dos grupos familiares na atualidade, como a gente já estudou, e Joana de Ângeles traz para nós de uma forma muito clara isso, mostrando que a família atual é um grupo de espíritos forçados pelas contingências da reencarnação, exatamente por trazerem débitos do passado. Então, na verdade, nós estamos hoje, assim como, por exemplo, os alunos de uma escola são obrigados a frequentar a escola, porque se dependesse das crianças no início da sua jornada, certamente elas não escolheriam a escola, que seriam para ela ali uma tortura, né? Seria para ela uma tortura, para elas uma tortura. Então elas vão pela obrigação. Nós estamos ainda nos juntando nos grupos familiares pela obrigação, exatamente porque as nossas relações ainda são formadas, né, nessa condição de reajuste do passado. Se nós temos que nos reajustar, significa que no passado as coisas não estavam certas. E hoje o reajuste, que é fazer o ajuste novamente, vai exigir de nós ali esforços morais, principalmente, e esforços afetivos de grande conta. Então, por isso, se os grupos hoje são formados trazendo débitos do passado, a tendência, né, e a projeção é fazer com que no futuro os grupos familiares sejam formados exatamente por espíritos que trazem afinidade, que trazem ali a intenção de trabalharem juntos pelos sentimentos que já construíram. E hoje aqui nós estamos ainda na condição de construtores de novos sentimentos. E essa construção vai demandar mais tempo ou menos tempo, mais esforço ou menos esforço, de acordo com a tendência de cada um. E essa tendência acaba também se formando pela nossa própria vontade de fazer o certo. Então, assim, eu quero fazer com que meu grupo familiar seja harmonioso, e para isso, então, eu vou me sacrificar. Me sacrificar no sentido de silenciar, de contribuir, de amparar, de auxiliar, mesmo diante das desavenças. Enquanto que há outros, né, que se negam a isso e querem realmente viver dentro do seu egoísmo aquela relação difícil, mesmo que seja, né, eu quero me satisfazer, ainda que seja em detrimento da felicidade dos outros, da infelicidade dos outros, né? Então, essa despreocupação é o que vai fazer com que esse indivíduo, né, se endurecendo cada vez mais, vá criando para si próprio aquele inferno interior, enquanto nós temos a oportunidade de construir o paraíso interior se nós nos esforçarmos para isso. Então sabemos que as famílias são formadas a partir de débitos do passado. Que resolvamos então esses débitos e passamos a criar créditos para o futuro, o que é mais importante para todos nós. Isso depende de esclarecimento, que é uma questão teórica, e depende de boa vontade, que é uma questão moral. Jesus Gonçalves traz para nós. Lembrando que nós estudamos, né, quando numa das mensagens de Jesus, né, quando ele falava sobre a hanseníase que ele teve, que ele colocou, né, embora ele tenha se chamado Jesus, ele optou pela pronúncia Jesus, porque exatamente por não se achar digno de ser chamado de Jesus, né? Então ele passou a ser chamado de Jesus Gonçalves, né? Então uma curiosidade sobre esse espírito tão grandioso que nós aprendemos a conhecer e a estimar também, né? Então Jesus Gonçalves trouxe para nós aqui: lar no mundo transitório, por vezes lembra hospital, pequenino sanatório de cura espiritual. Então aqui, além de uma escola, é também esse grande hospital, esse pequenino sanatório, onde espíritos ainda, né, que estão construindo esse equilíbrio psíquico, esse equilíbrio emocional, chama-se então pequeno sanatório. Né? Lembrando que o sanatório é exatamente esse hospital de saúde mental. E a família é para isso, né? A saúde mental que todos nós buscamos. Né? Então, ter ali o afeto da forma equilibrada, o afeto de uma forma saudável, o nosso comportamento dentro da família, fazendo com que
as nossas palavras, as nossas ideias e as nossas atitudes sejam ali trabalhadas em benefício do grupo. Então, por isso, então, a nossa escola lembra um hospital, esse pequenino sanatório de cura espiritual, que é o que todos nós buscamos, né? Lembrando mais uma vez Emmanuel, quando ele diz para nós que não existem doenças, o que existem são doentes, doentes do espírito. Então, quando nós trabalhamos a nossa cura espiritual, ela acaba se refletindo na nossa vida como um todo, né? Então, uma vida saudável nos nossos relacionamentos, uma vida saudável fisicamente e afetivamente. Então, o lar serve para isso, exatamente nesse ambiente onde existem essas relações mais estreitas. Depois, Vivita Cartier trouxe para nós aqui, lembrando que essas mensagens vieram como desdobramento do Dia das Mães, que foi comemorado na semana anterior a essa mensagem na época, né? Então a referência à mãe, a referência à mulher ainda é uma referência muito grande. Então Vivita Cartier traz para nós exatamente isso. Ela diz assim: louvada seja a mulher que esquece os dons femininos para ser mãe dos enfermos e amparo dos pequeninos. Então ela traz ali uma visão que muitas vezes, né, a mulher na sociedade, fazendo uma referência a ela, mas nós vamos estender isso para todos nós, naturalmente. Então, assim, a mulher que abre mão das vaidades femininas, dos dons femininos, para se dedicar exatamente naquele sentimento mais profundo, aquele sentimento materno, né, da mãe dos enfermos e amparo dos pequeninos. Então, a mulher que se doa em benefício daqueles que são acolhidos pelos seus sentimentos mais nobres, né? Então, a gente já conversou sobre isso, sobre a construção desses sentimentos que são ainda misteriosos para todos nós. Quais são os ingredientes que são colocados na formação da nossa personalidade, né? Simplesmente sabemos que não são hormônios, não é uma constituição física que vai fazer com que esses sentimentos sejam mais profundos, mas são elementos do espírito. Então isso é muito importante para pensarmos aqui para o nosso aprendizado. Bom dia, professor. Depois vem Toninho Bittencourt, quando ele diz para nós: lar é núcleo de fusão, cadinho renovador, que apura no coração as qualidades do amor. Né? Então essa trova, ela é tão interessante, né, que o próprio Herculano Pires faz um destaque dela quando ele lembra sobre o cadinho. Né? Então, para quem se lembra desse instrumento, ele é um pequeno pote onde o metal ele acaba sendo derretido, acaba sendo fundido e muitas vezes misturados com outros metais, né? Então o cadinho, nesse caso, ele traz exatamente essa referência do lar, onde nós colocamos ali vários indivíduos juntos na convivência do dia a dia durante muito tempo, durante décadas, né, que vão se formando e muitas vezes até ultrapassando essa questão das décadas, né, porque nós vamos herdando depois experiências, herdando valores, herdando patrimônios, e tudo isso vai se misturando no ambiente do lar. Então colocarmos, por exemplo, duas pessoas dentro de uma mesma relação, dentro de um ambiente onde eles são forçados para conviverem, nós vamos percebendo ali que é natural e absolutamente inevitável que haja uma influência mútua. Então eu, através das minhas atitudes, através das minhas ideias, eu vou influenciar aquela pessoa que convive comigo e vice-versa. Através dessa influência nós vamos nos misturando. É muito interessante isso, né? Então eu ofereço os meus sentimentos, aquela pessoa me oferece os sentimentos dela. E aí então nós vamos pensar, né, nesses sentimentos, que podem ser sentimentos saudáveis, sentimentos que podem ser tóxicos, vai depender muito da relação entre os indivíduos. Mas é inevitável que nós vejamos essa influência mútua. Então o modo de eu fazer as coisas, administrar, por exemplo, a rotina de um lar, administrar a minha relação, né, os meus compromissos, as minhas responsabilidades, as minhas preferências, né? Então, só o fato de eu escolher, por exemplo, um programa de televisão, a música que eu escuto, o ambiente onde eu gosto de frequentar, e aquela pessoa do meu lado
recebendo essa influência e vice-versa, nós vemos exatamente essa imagem do cadinho, onde você coloca duas pepitas de metais diferentes e você pega o maçarico, coloca ali em cima, eles vão se derretendo e vão se misturando. Nessa mistura que nós vamos então apurando no coração as qualidades do amor. Olha que bacana essa visão que nós temos, né? Percebemos a grande fusão que acontece dentro de um lar. Quando nós temos, por exemplo, os pais que influenciam seus filhos, aquele ser que chega no mundo físico através da reencarnação e todas as influências que vão sendo exercidas sobre ele, a formação do seu psiquismo, a formação das suas ideias, as influências que ele recebe. Então vejamos, né, de que forma que esses dois seres, em determinado momento, aparentam se tornar um único elemento, pais e filhos, até o momento em que eles começam então a amadurecer e cada um começa então a aflorar a sua própria personalidade. Mas essa personalidade vai surgir exatamente em função daquilo que ele recebeu durante a sua formação. Então, muito bacana essa visão, né? O Hermes lembrou ali também, né, dos instrumentos da bioquímica, a mesma coisa, vai fazendo ali com que toda essa alquimia que o lar vai proporcionando, né, fazendo com que os indivíduos se influenciem e se fundem de várias formas, né, através de vários recursos que a convivência vai oferecendo. E quando nós falamos, né, que o lar é núcleo de fusão, cadinho renovador, que apura no coração as qualidades do amor, a gente lembra que muitas vezes nós temos ali metais que são muito resistentes, que não apenas o cadinho vai ter esse papel, há necessidade também do martelo e da bigorna, para fazer com que através desse trabalho, né, do ferreiro, aquele metal então comece a se deformar ou a se transformar. Então algumas vezes não é suficiente o fogo, há a necessidade da martelada também, pela resistência, né? Então, eis aí, né, o Dudu lembrando aqui o pistilo, né? O órgão feminino dos vegetais fanerogâmicos, né? Então tá aí. Depois vem aqui Cornélio Pires, né? O Cornélio que trouxe muitas poesias e trovas através do Chico, né? Ele diz assim: lar em que só se aproveite interesse frio e inglório, começa com muito enfeite e acaba num purgatório. Então olha só aqui também, da mesma forma que a gente fala que Toninho Bittencourt lembrou do cadinho que apura no coração as qualidades do amor, como eu coloquei para vocês, né, que de vez em quando nós encontramos ali metais que são muito resistentes e precisam ali de outros processos para que eles possam mudar as suas características. Quando um lar, então, começa com interesse frio e inglório, ele, então, ali começa muito enfeitado e acaba num purgatório, exatamente ele pelas influências negativas e deletérias que os indivíduos vão exercendo sobre si. E o tipo de afeto que acaba sendo desenvolvido, lembrando que esses afetos já são resquícios do passado. Então, muitas vezes, acaba ali agravando ainda mais aquilo que veio do passado pelo comportamento de cada um, como também pode passar por essa transformação positiva. Depois, Lulu Parola traz para nós, Bom de Braço. Lar é um cárcere querido com que a gente se habitua, onde se apaga escondido o que se deve na rua. Então, a mesma coisa também, né? Aquilo que nós aprendemos em casa, levamos para fora, e aquilo que nós trazemos de fora também se apaga dentro do lar, se paga dentro do lar. Então, uma relação mútua que a Lulu trouxe para nós. Casimiro Cunha. Na vida terrestre, o corpo é a cela que nos isola. Família é a classe em lição, e o lar é a bênção da escola. Então, aqui para nós, colocando, né, que a vida no corpo terrestre é aquela cela que nos isola. Então, cada indivíduo tem ali a sua própria característica. E a família é a classe em lição e o lar é a nossa escola. Então, nós formamos ali aquela nossa classe e a convivência em família é a lição
que nós vamos então assimilando, aprendendo na relação do cotidiano. Marcelo Gama: amor, um rio gigante que salta qualquer divisa. O sexo controlado é a força que o valoriza. Então, falando aqui principalmente na relação, nesse caso, né, entre os casais, fazendo aqui uma diferença, né, entre o amor e o sexo. Então temos ali o sexo controlado é a força que o valoriza, né, ou seja, o amor se torna então esse rio gigante que salta qualquer divisa, né, simplesmente aquele rio que flui, mas que pode se transformar também ali, né, naquele transtorno, exatamente pela força descontrolada que o dirige. Irene Pinto: bendita seja a mulher que busca o lar que não tem, nos lares da caridade que acendem a luz do bem. Então, colocando para nós aqui, né, também a força do sentimento feminino, que muitas vezes sai de casa e busca exatamente os lares onde a caridade se faz ali necessária. E ela mesma se doa nesse sentido. Então, mais uma vez, lembrando que algumas dessas passagens fazem referência, né, ao Dia das Mães, que aconteceu na semana anterior. E aqui, então, Antônio Salles, trazendo para nós aqui a última trova, a 11ª trova, diz assim: mulher em qualquer sentido, não há sombra que a degrade. A mulher é sempre mãe, no apoio da humanidade. Então, também falando, né, sobre a potência do sentimento feminino, do sentimento maternal, no apoio à humanidade. Então, todas essas trovas visando aqui, como nós colocamos, aqueles diversos aspectos da família, na importância da relação entre os indivíduos, da importância da relação familiar. Né? Pois é, Brás, né? Cada um desses versinhos que vão formando aqui essas pequenas trovas trazem para nós aqui, né, um corpo filosófico bastante profundo para a gente poder explorar. Então, em cada uma delas aqui nós tivemos a oportunidade de refletir sobre a importância da família, sobre a importância do lar e a importância dos componentes desse grupo. Cadinho de Prata. Então aqui Herculano Pires vai trazer o seu comentário, colocando como título exatamente aquela passagem, né, de Toninho Bittencourt, falando sobre que o lar é o núcleo de fusão, é o cadinho renovador. E ele traz o título do seu comentário, Cadinho de Prata. Vamos a ele. A degradação da família, de que tanto se fala em nossos dias, não é mais do que fenômeno social de mudança. Através dos tempos, a família passou por mudanças diversas. Os que pretendem a sua destruição, sempre por motivos egoístas, são sonhadores desorientados, utopistas do absurdo. Porque o homem é um ser gregário que não pode prescindir da companhia e necessita de lar para o seu próprio desenvolvimento, biológica, sociológica, moral e espiritualmente, o ser humano depende da família. Nesse primeiro parágrafo, então, Herculano coloca, né, que o conceito de família ele vem se modificando com o passar do tempo. A própria psicologia poderia explicar sobre tudo isso. Como eram os grupos familiares no passado? De que forma que as pessoas se relacionavam? Quais eram exatamente os seus objetivos em termos de convivência? O tempo foi passando e nós chegamos nesse período, né, em que Herculano e o Chico trabalhavam, início da década de 1970, em que era trazido para nós uma determinada imagem. Dá uma aqui na área de texto, pessoal, por gentileza. Só para orientar a Dídima. Então, naquele período, foi trazido para nós, então, né, uma referência. Né, área de texto, pessoal, obrigado. Então, foi trazido para nós, então, naquele período, a referência de família. A família perfeita, né, onde nós tínhamos ali os pais, cada um com a sua função, aquela função que era definida também por causa, né, de uma sociedade
patriarcal, em que o homem, né, pela força que ele impunha durante a história, acabava tendo ali um papel dominador dentro do grupo familiar. O tempo foi passando, a modernidade foi chegando, interferindo na forma como as famílias se organizavam e começavam também a se desenvolver. E aí então os papéis foram se modificando. Ainda que timidamente no início, mas hoje nós encontramos uma configuração familiar muito diferente de um grupo familiar de 50 anos. Desse período, por exemplo, que nós encontramos aqui. Em 50 anos, quantos detalhes foram alterados na relação dentro de uma família? Então, a própria valorização do papel de cada um, né, dos líderes da família, que no caso são os pais, a relação entre pais e filhos nos tempos atuais, em que naquela época nós tínhamos ali aquele que era o provedor e aquele que cuidava do lar, e depois nós tivemos uma mudança em que os dois começaram a se tornar provedores, muitas vezes até alternando ali os papéis, enquanto os filhos acabaram depois sendo ali envolvidos com outras atividades, com outros compromissos. A relação entre as pessoas foram se modificando. Até mesmo, né, a gente se lembra no passado, aquela ideia do bença, sim senhor, não senhor, e agora é tudo bem, você, eu, você faz e tal, cada um aí fala do seu jeito. Então até mesmo no tratamento entre as pessoas, os lares começaram a se modificar. Mas lá então, naquela época, já se falava sobre a mudança das características da família, colocando inclusive que a família, né, não havia sentido nesse tipo de relação. E Herculano coloca exatamente que por motivos egoístas são sonhadores desorientados, utopistas do absurdo, pela proposta que apresentavam naquela época. Depois é colocado para nós: a estrutura familiar sofrerá naturalmente muitas mudanças ao longo do processo evolutivo, adaptando-se às novas condições de progresso terreno, exatamente o que a gente colocou. Então, 50 anos depois de quando Herculano Pires trouxe para nós esse tipo de visão da família, nós já estamos aqui experimentando essas novas condições do progresso terreno. Mas mudança não quer dizer destruição, e sim reajustamento. A mulher traz consigo o anseio da maternidade. O homem, por mais que se extravie nas suas tendências aventureiras e nas teorias egocêntricas, guarda sempre consigo o desejo secreto da paternidade. E todos temos, no mundo espiritual, criaturas amadas que precisam retornar ao nosso convívio na Terra. Nesse parágrafo, Herculano Pires fala sobre a maternidade e a paternidade. Então, desde aquela época, quando ele fala para nós ali sobre as mudanças daquele período, né, as características da visão da destruição da família, eram aquela ideia... Tá, vai embora, Fabi. Então, aqui, a ideia que a gente tem eram aquelas pessoas que não viam sentido, por exemplo, na formação de um lar, na maternidade, na paternidade, no casamento, por exemplo. As pessoas queriam apenas vivenciar as experiências das sensações. Então, quantas pessoas diziam assim: olha, eu nasci para viver as alegrias do mundo. Não me interessa ficar preso dentro de lar, não me interessa casamento, não me interessa isso. E era uma ideia naquela época em que a liberdade, por exemplo, a gente lembra, o aborto era um tema muito presente, em que as pessoas poderiam escolher o aborto como sendo ali uma forma de demonstrar a sua liberdade, a sua capacidade de liberdade. A gente poderia tratar, por exemplo, né, da relação das pessoas que viviam apenas uma relação física, sem envolvimento afetivo. Então, essas ideias começaram a surgir naquela época. A independência dos sentimentos, a liberdade que as pessoas sempre queriam, as pessoas sempre desejavam, né? Então, essa era uma visão de destruição da família, como se tinha. E, por outro lado, nós tínhamos ali aquela família mais rígida, que continuava impondo ainda aquela forma de relação entre as pessoas. Então, se por um lado nós tínhamos um rigor e do outro nós tínhamos uma liberdade, nós estamos hoje vivendo essas novas condições de progresso
em que as famílias estão se adaptando, se ajustando a essa nova visão. Por isso tudo, diz aqui Herculano Pires, o lar pode ser comparado a sanatório, campo de lutas, cárcere, escola, purgatório, como o fizeram os trovadores do além. Mas a imagem, talvez mais apropriada, seja a de núcleo de fusão, cadinho renovador de Taninho Bittencourt, que oferece em sua trova. Cadinho, esse pequeno vaso de metal ou argila, que nos vem da mais alta antiguidade, destina-se à fusão de metais. Entre gregos e romanos, usava-se o cadinho de prata, que melhor se compara ao lar. Um cadinho precioso em que fundimos os metais do nosso orgulho para formar a liga do altruísmo. No lar, passamos pela experiência da interdependência humana. Aquela interdependência que eu comentei com vocês, né? A interdependência afetiva, biológica, afetiva, psíquica, financeira, dentre outras, né? Então há uma relação de interdependência inevitável, que nós vivemos isso dentro do lar, em tudo aquilo que é construído durante a vida que as pessoas vão vivendo nesse ambiente. Aprendemos a amar os outros e não apenas a nós mesmos. Pagamos dívidas de gratidão e abrimos créditos no mesmo sentido. A vida humana passa depressa, mas o espírito que não morre sai renovado e purificado do cadinho do lar. Por pior que seja nosso lar, estamos nele para melhorar, o que vale dizer, para nos humanizarmos. Então, Herculano Pires, trazendo para nós essa visão, que depois dessa experiência, né, que nós estamos vivendo dentro dos nossos lares, né, mesmo que a família... Porque a ideia não é fazer com que aquela família se transforme na família perfeita. Porque para ter uma família perfeita, há a necessidade de espíritos perfeitos. Mas para isso nós vamos lembrar que cada experiência dentro de um grupo familiar, numa determinada encarnação, vai fazer com que nós nos transformemos. E essa construção da nossa depuração, da nossa purificação, vai se dar exatamente dentro dessas relações mais estreitas. Então esse é o papel da família. Felizes aqueles que conseguem acelerar esse processo dentro dessa relação. E infelizes aqueles que resistem a essa mudança tão valiosa que é proporcionada dentro dessa relação. Bom, então avançamos aqui no nosso estudo. Vamos aqui então ao nosso texto de hoje, né, chegando aqui para nós essa mensagem. Vamos aqui então para ela. E a Fabi já colocou para nós aqui, né? Deixar fluir a mensagem, né? Pois é, não resista, Fabi, deixa fluir. Vamos lá então. Bom dia, amigos. Saudamos vocês cheios de alegria, nesse dia cheio de sol e luz, e esperamos que todos estejam com seus corações em paz e iluminados pela esperança. Queridos, temos recadinhos para vocês, lembrando que a mensagem que chega para um traz o nosso carinho para todos. Querido Dudu, receba o abraço daquela a quem muito você amou e que lhe ama sempre. Querido filho, muita paz nesse momento onde a emoção me embarga a voz. Acredita que, mesmo com o conhecimento da desencarnação, ainda acredito que é por meio da voz que conversamos? Mas é fato. Aqui as emoções nos tocam de modo muito mais forte e por isso sim a voz embarga e as lágrimas chegam aos olhos. São emoções felizes que esses reencontros proporcionam a esse coração que já estava cansadinho quando encarnado, mas que encontrava em nossos estudos a paz e a elucidação que ainda hoje causam aquela comoção aqui dentro. Claro que estamos sempre juntos. Acreditam mesmo que a morte nos separa de quem amamos? Mas o amor se amplia e quando nos permitimos, ele expande a nossa visão, ajudando-nos a ver horizontes mais amplos e mais largos. Então, aproveitando essa oportunidade, mais uma vez quero dizer que tudo o que ocorreu era para ter ocorrido da forma como se deu. Só um instante. Mesmo o desencarne não se dá antes do tempo que a vida predetermina ou que Deus permite.
Claro que nos ressentimos da falta que os condicionamentos humanos impõem. Queremos estar ali, fazendo tudo como antes, vivendo tudo como antes, esquecidos que o antes, que a vida encarnada, é o momento da eternidade, passageiro e fugaz demais, para que o espírito lúcido a ela se apegue como se nada mais existisse além. Porém, não se enganem, filhos. Acredito que possa chamar todos vocês assim. Filhos meus, porque os laços da família espiritual devem expandir sempre, e se me permitem, eu os acolho em meu coração com a ternura de mãe. E assim digo-lhes, não se enganem. A oportunidade dessa hora é única. Muito esforço foi empreendido para que todos estivessem onde estão, na família em que estão, vivendo a realidade que hoje se apresenta em suas casas, cidades, familiares, profissões, tudo para atender às nossas necessidades de aprendizado, de evolução, de superação do passado, de impulso para o futuro. Então aproveitem cada dia para que o crescimento espiritual de vocês aconteça. Não percam tempo olhando para um passado que ninguém muda, mas olhem para o futuro radiante e feliz que todos nós podemos construir. E construir aqui, agora. É agora que damos o primeiro passo para a nossa redenção, para a nossa instrução. É aqui que começamos a perdoar. E o perdão, querida Andréia, começa com a compreensão de que aqueles que erram nem sempre se dão conta disso, mas hão de aprender, porque a vida não deixa ninguém na ignorância. A família permite a troca de experiências, de opiniões. Dependendo onde estamos, cabe-nos educar. Outras vezes, cabe-nos aconselhar. Outras vezes, apenas exemplificar. Cabe-nos defender nossa paz, mas com o amor que ensina sempre, que cria laços sempre, mesmo quando a distância se faz necessária. Querido André, filho do meu coração, como é bom poder abraçá-lo e quer um segredo? Uma das vantagens de estar aqui, no plano espiritual, é que posso abraçá-lo e a todos que amo mais vezes do que quando estamos encarnados. Mas, queridos, como disse, a oportunidade é única. Amem mais, sorriam mais, abracem mais, porque são esses cobertores que aquecem a alma, remédios poderosos para as dores do coração, luz que ilumina mais o holofote, ilumina mais que o holofote mais poderoso que há. Queridos, o tempo vai se escoando rápido demais. Há tanto que eu ainda queria falar, que a nossa Ana me ajuda aqui a organizar as ideias para que se tornem mais claras e úteis para todos nós. Mas se eu puder resumir a vocês o que eu queria dizer, é que queria colocar no coração de cada um pouco da alegria que sinto, da fé e da esperança que agora se fazem sempre presentes em mim, porque a consciência de que Deus cuida, ama e zela por todos nós, é agora absolutamente certa, viva e presente em meu coração. E assim queria que fosse para vocês. Filho meu, querido companheiro de sempre, seja feliz. Você merece. André, filhos, sejam felizes. Que seus dias sejam sempre perfumados com o amor de Deus e iluminados pelas lições de Jesus. Até breve, sempre firmes no cumprimento da vontade de Deus. Então, mensagem aqui da mãe do Dudu, Dona Yolanda, Dudu? O nome da sua mãe? Só para lembrar. Então, aqui, só para a gente poder trazer essa mensagem, Dona Ieda, Um beijo, Dona Ieda. Obrigado pela presença aqui com a gente, e muito mais do que isso, por esse abraço carinhoso aqui nos nossos corações, que todos nós aqui sentimos, e sem dúvida nenhuma nos emocionamos, demais. Então, é uma bela lição para todos nós. Então, se tudo aquilo que nós estudamos hoje, falando aqui sobre, através das trovas, falando para nós aqui sobre essas filosofias, ou sobre essa filosofia profunda que foi trazida para todos nós aqui, então a Dona Ieda veio agora e trouxe para nós aqui de uma forma agora com aquela pitada de mãe, tudo aquilo que nós estudamos na teoria, com a força da filosofia.
Então agora esquecemos da filosofia e botamos totalmente o coração agora para compreender exatamente isso, né? A importância de nós estarmos onde estamos, pela nossa necessidade de estarmos aqui, e mais do que isso, né? Não é o fato de nós estarmos aqui, mas o que nós podemos fazer enquanto nós estamos aqui. E como a Dona Ieda colocou para nós, né? Então há aqueles momentos em que nós falamos, há aqueles momentos em que nós instruímos, há aquele momento em que nós exemplificamos. Então, quer dizer, a mensagem pode ser transmitida até mesmo através do silêncio. Então, que aproveitemos cada oportunidade que nós estamos aqui. Né? E mais do que nunca, nós agradecemos a nossa querida Ana, né, por também nos permitir vivenciar essa experiência e trazer para nós aqui. Então, temos duas mães falando com a gente agora. Então, mais do que isso, mãe ao quadrado, né, é muito para nós. Mas a gente consegue aqui lidar com tudo isso, né? Nosso coração aguenta. Mas é isso, pessoal. Então, aqui fechamos, né, dessa forma tão linda, né, esse nosso estudo de hoje, através dessa mensagem que vale a pena reler. Né? Depois o Dudu vai colocar para nós lá no grupo. Né? Depois leiam com calma, né, que eu acabei lendo aqui, né, envolvido aqui nas emoções da leitura, né, e de repente a gente acaba esquecendo, né, de absorver ali um outro detalhe. Então depois vamos ler com calma, para vermos ali cada um. Né? Pois é, chegou prontinho do outro lado, né, Dudu? Prontinho na nossa visão, né? Dona Ieda deve estar dando risada agora, do tanto que ainda precisa ser trabalhado, né? Mas certamente ali esse pedaço foi muito bem resolvido, né? Muito bem cumprido. Então é isso, meus amigos. A gente encerra por aqui o nosso trabalho de hoje, cumprindo aqui o nosso horário. Então, nós lemos Problemas da Família, né? E pudemos aqui agora, nessa conclusão, refletir sobre a importância de nós estarmos aqui onde nós estamos e fazendo o que nós estamos fazendo. Mas certamente aqui com a ideia, com a consciência de que nós podemos fazer melhor, através do esforço que nós temos, através desse entendimento que a doutrina espírita vai nos oferecendo, vai trazendo para nós ali aquelas gotas, foi, né, Dudu? Que bom. Então vai trazendo para nós aquelas gotas de esclarecimento, aquelas gotas de luz que vão iluminando a nossa consciência. Né? Então a doutrina nos faz isso. Então que nós não desperdicemos tudo aquilo que nós adquirimos aqui no nosso trabalho, no nosso estudo, porque isso é importante para nós. É o combustível daquilo que a gente precisa, são os instrumentos que são importantes para a nossa vivência no nosso dia a dia. Então trabalhemos isso da melhor forma, certo?